O primeiro erro que eu cometi, cara, e com certeza muita gente aqui tá cometendo ou já cometeu, foi não prestar atenção nos movimentos básicos. Pô, Felipe, tu fala tanto em básicos. Sim, porque faz a diferença. Quando eu comecei, o meu professor falava o seguinte: Felipe, sempre quando tu for pegar na tesoura, tu tens que colocar o dedo anelar no elo da tesoura e movimentar somente o dedão. Mas esse tipo de coisa pequena, quando tu estás começando, ele te atrapalha. Então tu pega, cara, tu coloca no anelar, daí tu vai mexer o dedão e tu começa a te complicar e isso trava na hora de cortar o cabelo. E quando tu estás aprendendo no início, tu, cara, eu só quero cortar, eu não quero que esse movimento ele me incomode. Então tu começa a pegar alguns atalhos, tá? E se eu botar nesse outro dedo? E se eu movimentar a mão inteira? E tu começa a criar essas pequenas brechas até que tu te sinta confortável. Aí quando tu te sentiu confortável, beleza, tô confortável aqui, esse é o movimento, tá tudo certo, esse movimento certo também vai funcionar. Aí tu vai lá e tu começa a aplicar e tu começa a conseguir cortar, mas com o tempo tu começa a observar alguns detalhes. Primeiro, o meu movimento do pente corrido não vai ficar tão bem alinhado. Segundo, vou começar a sentir dor na mão. Terceiro, vou começar a sentir dor no ombro e isso começa a virar uma bola de neve. No começo, eu tinha muita resistência a essas pequenas. No começo, eu tinha muita resistência a esses pequenos detalhes. A máquina. Vou segurar a máquina. Felipe, sempre coloca o dedo no pente para que tu sinta o pente e ele não caia. O que o Felipe fazia? Pô, colocar o dedo ali atrapalha muito, cara. O que eu vou fazer? Ah, não vou botar o dedo. Vou cortar normal. E tu começa a cortar normal. Aí tu começa a observar que algumas situações ficam perigosas. Cara, meu pente caiu, quase zerei a cabeça do cliente. Então, são pequenos detalhes que tu vais deixando passar porque eles são desconfortáveis. E eles realmente são desconfortáveis quando tu estás começando. Se tu pegar, por exemplo, o meu e-book, que tem várias dicas lá de pegar na tesoura, na máquina e tal. Se tu aplicar isso durante uma semana, sabe? Todo dia, uma semana, aplica, e uma semana tu tá desconfortável, cara. Em uma semana tu tá conseguindo pegar a tesoura da forma correta, e uma semana tu tá conseguindo pegar a máquina da forma correta, e tu nem percebe mais o jeito que tu fazia antes. Então, o básico, né? Eu tenho que achar uma palavra melhor, porque o básico as pessoas entendem como algo extremamente simples, como, eu sou um cara extremamente avançado, eu não preciso estudar o básico. Pelo contrário, tá? Quanto mais experiência tu vais tendo, mais tu vais percebendo que o básico, ele realmente é o que faz a grande diferença. Então foquem bastante nisso. Se tu estás nesse começo de profissão, ou até mesmo um pouco mais avançado, e tu sabe que tem alguns movimentos que estão errados, começa a ajustar, cara. Pra quem já tem mais tempo de estrada é complicado. O meu caso, na tesoura, depois de eu montar minha barbearia, eu ainda pegava na tesoura errado. Então, aí eu, cara, pô, eu tô dando aula, né? Eu tenho que realmente ensinar da maneira correta. Então, o que eu fiz? Eu tive que ir lá e rever todos os meus conceitos e botar em prática e tal. Foi bem mais difícil porque eu já estava muito condicionado àquela maneira errada. Então, eu sofri no começo, demorei um pouquinho mais do que quem tá começando. Quem tá começando, começa do jeito certo, cara. Uma semaninha tu já pega o jeito e vamos embora. Quem já tem muito tempo vai ficar um mês aí lutando, né, contra aqueles defeitos que o cara tinha e tal até alinhar. Mas também dá. Um pouquinho mais trabalhoso, mas dá.